receber um convidado, um casal convidado especial para nós. Então, à medida que você for entrando, né, compartilha, né, com outros casais, né, e nós nos alegramos, porque será uma noite marcante. Será uma noite onde o Senhor vai liberar uma palavra tão fundamental para os dias de hoje, né, porque é comum. Deixa eu colocar aqui. É comum muitos casais. Deixa eu adicionar aqui. Aceitar o pastor. Muitos casais estão vivendo os momentos difíceis, né, infelizes, e nós queremos compartilhar um ensino que pode fazer a diferença no seu casamento, né? Pode, de fato, te levar a um novo nível de fé. Então, eu estou aguardando aqui, o pastor vai aceitar. Graça e paz a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Amém. E aguardando o pastor conectar aí conosco. Hoje iremos falar sobre como que funciona, o que o ego produz numa relação. O que o ego, ele, muitas vezes, causa num relacionamento. Né? E eu creio que essa aula pode acrescentar algo, né? Abrir os nossos olhos. Né? E eu e minha esposa aqui estamos aguardando aqui o ensino dos nossos pastores, porque eles têm nos acompanhado, têm nos ensinado, têm nos abençoado grandiosamente, têm acompanhado nossa. Peraí, deixa eu só aceitar aqui. Glória a Deus. Aceitei, pastor Elner, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Boa noite. Está nos ouvindo? Boa noite. Boa noite, pastores. Amém. A nossa imagem não apareceu aí ainda. Né? Está conectando, não está aparecendo aqui ainda. Não sei se a internet está boa aqui. A Isabel. Oi, Isabel. A Isabel. Isabel quer aparecer também. Oi. Para quem ainda não conhece, essa é a nossa princesa, Isabel, né? Glória a Deus. Pastor, você quer reconectar? Vou Para tentar. ver se. Apareceu, acho, hein? Peraí. Oi? É que a câmera está ao contrário, Edson. Aí. Agora sim. Dá para ver a gente bem? Dá, tem que enquadrar aí, só tem que abaixar um pouco. Tá aparecendo só. Não sei se é mesmo. Sim, Agora melhorou, enquadrou. Quadrou. tá um pouco escuro, né? Amém, Isabel. Acende a cozinha. Mas acende a sala também. Glória a Deus. Amém. Melhorou? Assim, irmãos, talvez alguns, enquanto o pastor está ajustando lá, eu queria acrescentar algo. Oi? Não podemos continuar aí. Continuar. Então, eu vi uma notícia recente que, né, a operadora NET está com problema nacional de conexão devido à alta carga de pessoas conectadas. Então, é comum hoje em dia, né, em muitas transmissões, haver alguns desajustes, né? Então, peço para você que está nos assistindo aí ter um pouco de paciência. A gente vai ajustar aí e vai ter uma aula, né, muito edificante. E nós sabemos também que nós sofremos resistência, né, quando nós propagamos a palavra. E nós temos absoluta certeza que os pastores vão nos trazer muita luz nessa noite aí, quanto a esse assunto. Né, e eu e minha esposa aqui queremos dar boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo, e aqueles que vão entrando no meio da aula também, que vão assistir posteriormente. E queremos publicamente honrar os nossos pastores, porque muito do que nós temos vivido, temos experimentado de Deus, né, nós reconhecemos que
Foi através do nosso pastoreado, dos pastores têm nos acompanhado, têm nos ensinado. Então, a primeira dica aqui que eu já dou, não ande só. Sempre tem alguém maduro, né, experiente para falar na sua vida. E com certeza, né, sua vida, o seu casamento será, né, abençoado. Amém. Então, nós queremos dar as boas-vindas aos pastores, pastor Elner, pastora Simone. Sejam muito bem-vindos. Amém? Amém. Amém. Quero dizer que também honrá-los, dizer que vocês são muito amados pela nossa família, que nós temos profunda admiração pelo casamento, pela família de vocês, e que para nós vocês são uma inspiração. Então, para nós é um grande privilégio, uma honra tê-los aqui no canal, poder ter essa oportunidade de ouvir, né, mais dos ensinamentos de vocês e poder propagar agora nesse tempo, né, de quarentena, nesse tempo em que a gente está desfrutando, né, de tantas ministrações, poder ouvi-los mais de perto e poder levar, né, esse princípio do casamento, da família, da honra para outros casais e outras famílias. Eu creio que nós seremos poderosamente abençoados, ainda mais. Amém. 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 Nós é que agradecemos, né, pela oportunidade, pelo privilégio aí de poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu aí esses anos, né, que nós conhecemos da palavra de Deus. Então, nós estamos à disposição aí, Simone. Nós também queremos falar também da mesma forma que vocês falaram, que é uma honra, para a gente também é uma honra. E falar que vocês também nos inspiram como casal jovem, cheio da vida de Deus, né, que já está pautado nos princípios, na perseverança, e compartilhar com outras pessoas, outros casais, aquilo que Deus tem falado e aquilo que vocês têm vivido no casamento de vocês. Tá? Vocês são uma bênção. Amém. Bem. Vamos começar. Glória a Deus. Amém. E o assunto de hoje é uma afirmação, na realidade, que todo aquele que é egocêntrico, consequentemente, vive uma vida infeliz. Então, é um princípio da palavra de Deus que nós devemos ter um olhar diferente no casamento. Né? O próprio Senhor Jesus nos ensina a não viver com base no ego. E hoje a gente queria mais bater um papo, né? Conversar com os pastores, eles compartilharem, né, as experiências que eles têm quanto a esse assunto, qual é a base correta, né? E por que aquele que é egocêntrico, ele não desfruta de alegria. Né? E eu queria abrir, né, já perguntando o tema sobre, né, na vida de vocês, qual que é a visão, né, que ambos têm quanto ao egocentrismo. Né? Por que pessoas egocêntricas elas são infelizes? Amém. O áudio tá bom, Edson? Tá bom, pode estar perfeito. O pessoal está falando que a imagem não está boa, mas eu não sei como melhorar, não. Provavelmente a conexão. Amém. Então, Edson, eu estava meditando sobre isso, né? E eu lembrei de uma ilustração que nós ouvimos há muitos anos atrás, né? Sabe que uma pessoa egocêntrica, ela é como alguém que é como uma pulga, que está o tempo todo procurando alguém para sugar, para tirar sangue. Né? E na maioria das vezes o casamento é assim, as pessoas elas começam a buscar pessoas que vão satisfazê-la. Na maioria das vezes as pessoas estão procurando alguém que satisfaz elas fisicamente, pessoas que serão no conceito delas boas para elas, que vão tratar bem. Ou seja, normalmente é uma visão de sugar. Né? Então é uma pulga procurando um cachorro bem grande. E aí elas
infelizmente no mundo é assim, ficam procurando, até achar uma que elas acham que é o ideal, que vai satisfazer as necessidades dela. E aí elas pensam, né? Agora encontrei um cachorro bem grande para eu sugar. E aí, na mesma visão. E aí, quando casam, eles vão perceber que são duas pulgas e que não tem nenhum cachorro. Porque, na verdade, esse sentimento, né? As pessoas ficam buscando a satisfação. Esse é o problema do egocêntrico. Uma pessoa egocêntrica é a pessoa que está preocupada só com ela. Ela está olhando só para ela, ela está enxergando só as necessidades dela. E isso é muito ruim, porque dentro de um casamento nós não temos muito espaço para isso, né? Quer falar alguma coisa? É falar que todos nós passamos pela fase pulga, não é assim? Mas a gente depois tem que transformar isso, né? Todos nós entramos no casamento. Quem não entra no casamento assim, com uma expectativa muito grande, de um retorno muito grande? E aí, quando a gente vai convivendo, a gente vai vivendo, porque diz um ditado, quer conhecer, vá conviver, não é assim? Então, quando a gente está convivendo com a pessoa, algumas coisas vão caindo por terra, alguns conceitos, algumas ideias, alguns ideais que a gente tinha sobre a pessoa. Aí a gente vê que a visão de pulga, de só sugar, tem que ser modificada, porque senão os dois vão ter sérios problemas no casamento e vai chegar uma hora que nenhum ser humano tem a capacidade de satisfazer outro ser humano. É só Jesus que pode satisfazer. Então é isso, é a gente sair do egocentrismo, mas a gente sempre tende ao egocentrismo. A gente se fechar, a gente exigir, tem essas exigências. E que às vezes são até legítimas, mas que se nós não Pode ir falando. Tá dando umas travadinhas, tá? Tem um pouquinho de paciência, pessoal. Também não é divisão, mas é compartilhamento. Isso que é casamento. Melhorou a imagem, Edson? Deu uma melhoradinha de leve, mas deu umas travadinhas. Não, é né, que na fala da Simone. Oi. Então, Edson, eu estou percebendo aí. Oi? Pode falar. Eu estou percebendo que tem algumas pessoas aí fazendo perguntas. Eu acho que é melhor a gente deixar as perguntas para o final, né? Eu não sei se vocês vão anotando aí, mas pode ser que a gente acabe respondendo no meio do caminho aqui, né? Então, acho que é melhor deixar para o final as perguntas. E o Edson já tem alguma pergunta aí para fazer, né? Então, agora deu uma melhorada legal. Agora melhorou a imagem, agora voltou. Perfeito. É porque eu saí da internet daqui de casa e liguei na móvel, porque tá ruim mesmo aqui. Agora deu uma melhorada 100%. Então, assim, há uma afirmação também que o contrário do amor não é o ódio, é o ego. Então, com base nessa afirmação, né, o contrário do amor é o ego. Quais problemas que são causados normalmente num relacionamento onde a pessoa tem o costume, né, de desqualificar, de julgar, por causa que tem a base errada que é o ego, né? O que isso causa muitas vezes num relacionamento onde a pessoa tem essa prática, né? Porque
esse assunto que nós levantamos aqui, né, muitas vezes nós queremos falar mais de expressões egocêntricas, né, no sentido de pessoas que têm a base errada, né, como os pastores explicaram aqui, e agem conforme algumas expressões egocêntricas um com o outro, né, e muitas vezes há essa atitude de desqualificar, de ficar julgando. Aí, na opinião de vocês, o que muitas vezes causa essas atitudes, essas expressões, né, de desqualificar, de julgar um ao outro? Eu vou deixar minha esposa responder essa pergunta aí para vocês. Então, eu vivi isso na prática, no nosso casamento. Ai, meu Deus. No começo do nosso casamento, nosso lar estava parecendo um tribunal, por causa que eu era juíza e ele também era o juiz, então eram dois juízes. Tentando achar o culpado. Tentando achar um culpado. Então, da forma que ele me falava, se dirigia a mim, eu me sentia desqualificada, tá? Por questões também de ego, tá? Muitas coisas que ele falava para mim tinha razão. Como ele fazia, que soava criticamente, eu entendia assim que soava crítica, de apontar, exaltar os meus defeitos. Então eu me sentia muito mal mesmo. E eu cheguei a um ponto no meu casamento que eu falei assim, não, você é demais, assim, você é muito santo dos santos, eu não tenho acesso, não consigo. Nunca vou chegar, né? Não vou chegar nesse nível aí seu nunca, porque você é muito perfeito, eu não consigo dar a resposta que você dá. E da mesma forma eu via muito as falhas dele. Muito, então eu criticava, feria a identidade dele. Então era assim, eu era uma pulga querendo um cachorro grande e ele também, de certa forma, queria uma cachorra grande. Mas a gente não existia esse cachorro. Então um queria sugar do outro que o outro não podia dar. Mas o Deu uma travadinha aí. Vamos ter paciência aí. Pastores, deu uma travada. Só informando a todos que estão nos acompanhando, gravando essa transmissão. Acho que caiu a conexão dele. Caiu a conexão. Então, só para informar vocês, nós estamos gravando essa conexão, nessa transmissão. Vamos lá. E aí, fiquem tranquilos que a gente vai compartilhar nosso canal no YouTube e vai passar o link aqui para todos nós, tá bom? Então, né, depois eu vou dar uma editada no vídeo e vou compartilhar com todos. Rodrigo, caiu a conexão do pastor. Ele está reconectando agora. Voltamos. Agora sim. E quando a Bíblia fala de semeadura e colheita, às vezes a gente acha que é só na questão financeira, né? Que é da questão de você contribuir, que você vai receber. Mas isso engloba todas as áreas da nossa vida, a lei da semeadura e colheita. Então, quando eu semeio crítica, eu colho acusação também, eu colho culpa e vice-versa. Então, o grande problema quando nós desqualificamos o outro, principalmente o nosso cônjuge, porque o nosso cônjuge é um conosco, nós somos uma equipe. Então, se eu desqualifico o meu cônjuge, se eu fico falando mal dele, eu estou desqualificando a mim mesma, porque afinal fui eu que escolhi casar com ele. Então, eu escolhi mal, não é verdade? Eu não prestei atenção. Então, quando nós semeamos o amor, quando nós semeamos palavras que bendizem a pessoa, que elogiam a pessoa, atitudes de gentileza, atitudes de honra, nós colhemos isso também.
E isso numa escala muito maior, muito mais abundante. Então, o nosso lar, você já pensou, o nosso lar sendo um tribunal, o nosso lar sempre procurando um culpado, sempre naquele ambiente de tensão. Palavras, o pastor Roberto falava que palavras Lançadas. lançadas são sementes, e palavras repetidas são sementes regadas. Palavras lançadas são sementes plantadas e palavras repetidas são sementes regadas. Regadas. Então, a nossa fé começa na nossa boca, porque crítica não vai mudar ninguém, não vai mudar ninguém, de jeito nenhum. E assim, né? Nós temos muitas vezes, acho que na maioria das vezes, nós temos uma percepção errada, né, das pessoas. Nós olhamos para as pessoas com um olhar de crítica, mas nós olhamos para nós mesmos com. Normalmente nós nos avaliamos pelas nossas intenções e avaliamos as pessoas pelas atitudes. Então, a minha intenção é de ser um bom marido, mas as minhas atitudes nem sempre são. E aí, então eu vejo o outro fazendo, eu critico, mas não olho para mim mesmo, que estou criticando mais, estou fazendo, tendo uma atitude pior do que ela, muitas vezes. Então, só para falar um pouco mais dessa nossa experiência, né, foi algo muito interessante, porque eu vivia falando para Simone, principalmente, eu estava falando de coisas boas, era inclusive com relação à questão de ministério. Eu achava que ela tinha que responder, eu achava que ela tinha que fazer, e eu falava isso de uma maneira tão forte que o que gerava no coração dela era o quê? Eu nunca vou chegar nesse nível. Teve que um dia, nossos pastores, na época, junto de uma conversa, perceber a maneira que eu falava com ela, me chamar a atenção, e nesse dia, então, é que eu percebi o que eu estava fazendo. Eu tive luz da parte de Deus. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer o que eu devia fazer desde o começo. Eu comecei a orar por ela ao invés de criticá-la. Mas eu acho que esse é um outro assunto aí que a gente vai explorar um pouquinho mais. Mas o fato é esse, né? Então, normalmente as pessoas, elas olham para a pessoa que ela está fazendo algo e ela está fazendo pior ainda, né? Então, por exemplo, quando a gente chama as pessoas às vezes de críticas, que elas criticam, que elas falam mal, mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Pessoas que às vezes elas se esforçam para ser agradável, aí a gente chama elas de vaidosa. Mas quando a gente está falando da gente mesmo é porque a gente precisa desabafar, precisa, sei lá, se sentir, está sendo agradável, né? E assim vai. Nós somos duros com as pessoas, mas com nós somos brandos, né? E isso é um cuidado que a gente tem que tomar no casamento. Então, às vezes, também dificulta essa questão de desqualificar o outro, é a questão da humildade, né? Que dificulta a falta de humildade. Porque a Bíblia diz assim que para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Se o mundo, se a igreja enxergasse isso, não haveria tantas contendas. Quando que começa a contenda? Quando começam as discussões, as críticas, a desqualificar o outro? Quando a gente se coloca numa posição de se achar melhor que o outro. Porque se a gente olhar para a gente e falar, não, eu tenho falhas, eu tenho dificuldades, eu preciso romper. Assim como ele tem, eu também tenho. Então, ser mais, vamos dizer assim, ponderado, né? Mas ter mais paciência, ouvir mais. Nós não temos, essas vezes, essa percepção e essa atitude. Tudo começa quando a gente se coloca num estado, né, de superioridade. Não, eu sou melhor que ele, não tem discussão. Por isso que eu desqualifico ele, porque eu sou melhor.
Afinal, eu sou assim, assim, assado, não faço igual ele, mas a gente tem outros defeitos também. Todos nós temos. Amém? Amém. Agora, outra perguntinha aí para a gente ir aprofundando aí sobre o assunto do egocentrismo, né? Tem as pessoas, e eu acho que é uma grande parcela delas, né, que tem o hábito de ficar culpando o outro. Assim, tem alguma explicação para isso? E também já uma pergunta para emendar isso, né? Aquela pessoa que tem o hábito de ficar culpando. Aí eu queria ouvir, né, vocês dois. E também, como mudar isso? Quais atitudes podemos ter para não ficar nessa prática de ficar culpando, apontando e condenando, né, de uma forma geral? Edson, é interessante, né? É assim, quando nós vamos aconselhar os casais, é algo que ocorre, é muito legal. Porque se você conversa com a esposa, ela chega e fala assim, não, meu marido ele me maltrata, ele não quer saber de mim. E aí você termina a conversa convencido de que o marido daquela mulher, ele é um canalha, né? Ele é um cara muito, assim, ruim, né? E que a culpa é dele mesmo. Aí você, tá bom, aí você vai ouvir o marido. Aí o marido fala a versão dele. Aí você fala, também, né? Não é à toa que aquela mulher, que ele trata ela daquele jeito. Olha como ela é. Então a Bíblia já diz isso, que num lugar todo mundo está errado e todo mundo tem razão. Todos estão errados e todos têm razão. Então, a base de um casamento não pode ser a base do conhecimento do bem e do mal, de quem está certo e de quem está errado. Não é essa a base, aliás, não só no casamento, né? Essa é uma base, é um princípio que as pessoas têm muita dificuldade de compreender. Nós não conseguimos ser felizes se a gente andar nesse princípio de quem está certo e quem está errado. Por quê? Porque depende muito do prisma que você olha para uma situação. Se você olha para uma circunstância, para uma situação, nós teríamos que explorar isso aqui durante muito tempo para falar isso, mas cada pessoa tem uma maneira de olhar para uma coisa de uma certa forma. E isso gera nela um comportamento. Então, para ela, no olhar dela, ela tem razão. Mas o outro, no olhar dele, na maneira como ele entende as coisas, ele tem razão também. E aí, como é que você resolve uma situação onde todo mundo acha que tem razão? Todo mundo está certo, mas todo mundo está errado. Então, por isso que nós sempre falamos, né? Que se você quer um bom casamento, se você quer ter um excelente casamento, você precisa deixar de ter razão. Se você quer ter um casamento feliz, você precisa deixar de ter razão. E aí entra o princípio que Deus nos ensina, que é o princípio do perdão, que é o princípio da tolerância, que é o princípio da compreensão, que é o princípio que a Simone falou, de considerar o outro superior a você mesmo. E tem tantas coisas aqui que a gente pode explorar, né? Mas o fato é que não dá para andar na base do quem tem razão e quem está certo e quem está errado. A culpa é de quem? A culpa não é de ninguém, ué. A culpa eu costumo sempre dizer, né, que muitas vezes nós falamos assim, a responsabilidade é do homem. E é de fato, né? Não vou explorar isso aqui, que senão nós vamos entrar num assunto polêmico. Mas a responsabilidade é da mulher também. Mas não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade é diferente de culpa. Responsabilidade é o quê? Aí eu preciso fazer a minha parte, eu tenho que ir atrás, eu tenho que resolver. Eu posso sim fazer algo para melhorar isso. Tomar atitude, né, na direção de melhorar. Não sei se a Simone quer falar mais alguma coisa. Se deixar, eu vou falando aqui, tem muita coisa para falar. A gente sempre fala, nós temos que deixar de ser teóricos e colocar. O cristianismo é totalmente praticável, totalmente. Não é verdade? Jesus não ia exigir nada de nós ou nos dar uma carga além que a gente possa suportar. Então, atitudes são muito mais do que palavras, amém? Então, a gente tem que correr na direção de
Fica falando muito e praticar mais. O que eu posso fazer para melhorar isso? Quando eu recebo uma crítica, eu me armo. Quando eu me sinto desqualificada, eu vou para quem? Eu revido? Eu não estou falando para a gente se segurar só emocionalmente, depois estourar, ficar com a pressão alta, infartar, porque tem gente que é assim, não é? Deus não quer isso de nós, mas Deus quer que a gente vá para Ele e coloque diante do Senhor, Senhor, essa questão, essas palavras me ferem, mas eu libero perdão, decido liberar perdão. E eu quero agir de uma forma diferente. Eu quero ter uma atitude mais espiritual e menos emocional. Amém? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, essas coisas não pegam. E se pega, a gente resolve logo, a gente não fica remoendo aquilo não vira amargura para a gente. Amém? Então, é essa questão. Eu aprendi isso na minha vida, que quando eu me sinto desqualificada, eu tenho que levar para Deus e depois conversar sobre isso. É lógico que você vai conversar sobre o seu cônjuge, mas tudo tem sua hora, o seu momento. Porque a nossa tendência é o quê? É revidar, é falar mal, não é? É atacar. Pagar na mesma Né? moeda. Paga na mesma Na mesma moeda, não, né? Às não, vezes né? não. É no Coloca dobro. Coloca o dobro, o triplo. juros, correção monetária. Então, Jesus falou, né, que se o nosso inimigo tiver fome, para a gente dar de comer. Se tiver sede, para a gente dar de beber. Isso para o nosso inimigo. O nosso cônjuge não é o nosso inimigo, não é? E às vezes nós olhamos para o nosso cônjuge como inimigo e a nossa luta não é contra ele. Não é contra o marido, não é contra a esposa. A nossa luta é contra o diabo. E se Jesus falou para a gente que dirá com o nosso cônjuge. Amém? Então, o Senhor age assim conosco. Jesus, ele age assim conosco. Ele acredita que nós vamos dar resposta. Jesus nos olha como filhos. E, às vezes, o casamento não sai desse ciclo de crítica, de acusação, de palavras amargas, porque um ainda não se decidiu, não tomou a responsabilidade para si, de falar assim, não, eu posso mudar isso porque Jesus está em mim, eu posso agir diferente. Então, fica sempre esperando a atitude do outro. E aí, é isso que é a complicação. Ah, não, se ele não fizer isso, eu também não vou fazer. Se ela não responder dessa forma, eu também não vou fazer. Então, nós todos temos que ir para Deus mesmo e responder ao Senhor, primeiramente ao Senhor. Amém? Porque eu fico imaginando, a pior coisa que tem é um ambiente tóxico, é que nem uma plantinha numa terra que não está favorável, que está cheia de pragas, que está cheia de pedra. Não adianta, vai chegar uma hora que vai sufocar. Vai chegar uma hora que não vai dar conta, vai morrer. E muitos casamentos estão morrendo por conta disso. Na verdade, o casamento às vezes está cheio de pedra no vasinho lá da flor, e aí o cônjuge, ao invés de melhorar a situação, ele vem e rega com o quê? Com ácido. Ao invés de regar com água e tentar ajudar ali, ele rega com ácido, com palavras duras, com dificuldades, né? E então é muito difícil. Mas assim, eu quero, só para a gente, eu não sei o que você está planejando agora, mas eu quero dar um testemunho, né, com relação a isso, porque nós avançamos. No nosso casamento, como a Simone falou, no começo era uma guerra de ego. Eu querendo que ela respondesse e ela querendo que eu respondesse. E quando nós decidimos parar com isso, os dois melhoraram. Porque quando nós decidimos aceitar um do jeito que o outro, quando eu resolvi aceitar a Simone do jeito que ela é e ela aceitar do jeito que eu sou, e aí nós, ao invés de ficar reclamando de um para o outro, nós começamos a reclamar para Deus. E Deus nos mudou. Ainda tem muita coisa para mudar, ainda estamos avançando, mas nós estamos casados há vai fazer 13 13 anos.
E a gente pode afirmar que o nosso casamento hoje é muito melhor do que era antes. E cada ano que passa, melhora. Por quê? Porque nós aprendemos o caminho, nós aprendemos o princípio, nós nos encaixamos, né? Entramos debaixo do princípio. Não é dizer que nós somos perfeitos, de vez em quando ainda tem dificuldades, mas nós aprendemos que o caminho certo para trilhar, que o caminho não é a acusação, que o caminho não é a crítica, não é a exigência, é o contrário. É o reconhecimento das coisas boas, reconhecimento da parte que ela faz bem e vice-versa. E a parte que não agrada, a gente vai e fala com Deus, e Deus resolve. E Deus muda. Eu tenho vários testemunhos para falar de que Deus mudou a Simone, e ela com certeza tem testemunhos para falar que Deus me mudou. Né? Então é isso, é o caminho do perdão, é o caminho de reconhecer, de acolher. Olha, irmãos, assim, nós podemos nos gloriar de uma coisa: nós jamais dormimos uma noite separados, a não ser que eu não estivesse em casa, né? Estivesse viajando. Mas todas as vezes que nós tivemos uma dificuldade, no começo do casamento, Simone saía da cama, ia dormir na sala. Ela não podia vir para casa da mãe, porque era longe, mas não te dizer, dava um tempinho, eu ia lá, falava, volta para a cama. Se ela não voltasse, eu falo, então tá bom, então eu vou dormir aqui com você. Aí Eu ela voltava porque não tinha condição, não né? dava, né, para dormir no sofá. Muito Glória a aperto. Também. Mas glória a Deus pela atitude do meu marido, porque se ele ficasse na atitude do egocentrismo, ela quer ir dormir, ela que durma. Se ela quiser dormir até na casinha do cachorro, ela que vai dormir. Ficasse com essa bobeira, que é uma bobeira, uma criancice isso, né? Talvez a frieza comece a entrar por esses pequenos gestos de egoísmo. Às vezes você fala assim, não vai pegar nada, não, só vou dar um susto, mas isso daí se repetindo vai cansando, vai desgastando o casamento. E a frieza vai entrando. Amém? Verdade. Amém. Para concluir aqui, né, tudo isso que a gente foi altamente edificado, né, nós somos gratos aí por cada ensino. Eu traço aqui uma conclusão, queria ouvir, né, as considerações finais quanto a isso. Então, percebemos que somente um casamento, quando o centro é Cristo, aí ele pode prevalecer em meio à nossa fraqueza, às nossas debilidades, às nossas carnalidades, né, que seria um egocentrismo. E eu fiz uma afirmação, né, e vocês reforçaram isso, que o contrário do amor é o egocentrismo. Então, nós sabemos que Deus é amor, então o casamento que está com a base no Senhor, ele vence, ele prevalece sobre o egocentrismo. Então, para concluir, né, essa ideia, essa questão, né, para prevalecer contra essas nossas atitudes imaturas ou carnais, uma vida espiritual é o que nos conduz ao triunfo? É basicamente isso? Pode responder, depois eu... Uma vida espiritual? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Amém? Porque só o fruto do Espírito, que é a mansidão, que é a alegria, que é a paz, que é o amor, não é verdade? Só isso que nos dá suporte para suportar o cônjuge. Amém? Suportar no sentido da suporte. Suportar, né? No sentido de dar suporte, amém? Amém. Porque se não for a graça do Senhor, se Jesus não estiver no casamento, fica tudo muito mais difícil, né? Então Jesus dá cor pra gente, dá cor na vida da gente, no casamento da gente. Não é quando a gente está com problema, a gente ora. É muito importante que você dê a mão pro seu cônjuge quando você estiver brigado. Vamos orar. Pega na mão dele e ora. Porque quando a gente tá brigando, a gente não quer dar a mão, né? Não quer dar a mão. Se alguém vai pegar, você tá nervosa ou nervoso, alguém vai pegar na sua mão, nossa, você não quer, você quer sair de perto. Mas quando a gente dá as mãos e a gente ora, Deus entra, né? Deus se faz presente e tudo muda.
Amém? Nós temos que ir para Deus. E isso em todas as áreas da nossa vida. Então, hoje mesmo eu estava indignada uma situação em casa, né, com a minha família, não com meu marido, mas com alguém da minha família. E eu fiquei brava, eu falei para meu marido, me ajude em oração, porque eu não posso ficar desse jeito, desestabilizada, porque alguém fala uma coisa para mim, tá errado, alguma coisa tá errada. E eu peço ajuda do Espírito Santo, falo, Espírito Santo, me ajuda, me muda, tira isso de mim. Eu não posso ser tão reativa assim, né? E da mesma forma, às vezes nós oramos por tantas coisas, nós pedimos por tantas coisas. Nós pedimos, fazemos campanhas, às vezes por porta de emprego, por promoção, por um carro, não é pela libertação de um filho, mas nós não pedimos ao Senhor, não fazemos jejum para melhorar o casamento, né? Não investimos nisso, espiritualmente falando. A gente acha que é só sair, que é só a gente se divertir. Não, é importante que isso também seja feito. Mas o mais importante é que a unção de Deus venha. Amém? Porque a unção vai quebrar todo jugo. É o óleo que vai vir, que vai descer e que vai quebrar todo jugo, toda dificuldade. Amém? Amém. Edson, eu quero encerrar aqui contando um testemunho prático, né? Porque eu penso que às vezes as pessoas estão ouvindo e elas, às vezes nós somos, a gente às vezes vai para um caminho, né, de falar coisas que ficam meio no campo da teoria e às vezes as pessoas não sabem como colocar em prática isso. Hoje mesmo eu estava ouvindo alguém e eu ouvia a pessoa e falava, puxa vida, tudo isso que ela está falando é muito bacana, muito bom, mas como é que eu faço para pôr em prática isso, né? Eu me lembro uma vez que eu tive uma comunhão intensa com a Simone. Sabe o que é comunhão intensa, né? Diálogo fervoroso. Eu fiquei muito, mas muito, muito chateado. Mas sabe quando você fica assim chateado ao extremo? Naquela hora que você está muito bravo, passa na sua cabeça de ir embora de casa, de largar tudo, de pegar as coisas e, sabe, jogar tudo para cima, sumir. E eu me lembro que eu tinha algumas coisas da igreja para fazer e eu ficava dizendo para mim mesmo, eu falo, como que eu vou fazer alguma coisa? Eu não quero mais nem cuidar de igreja, porque não consigo nem viver direito dentro da minha casa. Como é que eu vou cuidar dos irmãos da igreja? E assim, e a Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu lembro muito bem que eu tinha 2 ou 3 compromissos naquele dia lá, e eu não tinha cabeça nem para ficar calado num canto. Eu estava muito mal, muito mal, muito mal. E aí eu falei, não, mas eu vou alinhar isso com o meu espírito, né? E aí eu entrei no quarto sozinho, e coloquei um louvor, e lá ouvindo o louvor, eu sempre fiz isso, eu sempre faço isso. Hoje menos, porque eu acho que é uma área que eu venci na minha vida, né? E eu sempre orei dessa maneira. Eu falo, Senhor, a minha satisfação não vem da minha esposa, a minha satisfação vem do Senhor. E ali, eu, louvando ao Senhor, comecei falava isso, mas era tão grande a minha ira, a minha indignação, que daqui a pouco eu estava pensando de novo no problema, né? E eu ficava, mas como que ela pôde falar isso para mim? Como que ela pôde me tratar desse jeito? E aí eu trazia de volta a minha alma, né? E começava a declarar de novo. E eu lembro muito bem, porque eu marquei o horário que eu comecei a orar. E foram, se eu não me engano, 27 ou 29 minutos ali insistindo em oração. Então, por isso que eu estou falando de algo prático, mas é que para perceber que essas coisas elas são reais. E eu ali orando, um desânimo muito grande, e de repente, foi como que algo estranho, porque sumiu todo aquele sentimento ruim que eu tinha, foi assim, sumiu. Então ali eu entendi esse versículo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós.
todo aquele sentimento de amargura, de raiva, de ira, sumiu instantaneamente. Instantaneamente. E aí eu fui fazer o que eu tinha que fazer, eu não me lembro mais por que a Simone não estava mais aqui, eu acho que ela ficou brava também, deve ter ido para algum canto. E eu fui fazer os meus compromissos e quando eu voltei, eu, assim, estava tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Então, essa questão de ter uma atitude espiritual é algo que é real, não é algo que a gente fala assim, só da boca para fora. Quando nós, de fato, exercitamos isso, colocamos isso em prática, nós experimentamos coisas sobrenaturais. Eu tenho várias experiências, né, para falar disso. Nosso tempo, acho que não sei como é que está aí, está acabando, mas... Oi? Não, eu estou Se falando, for uma não sei hora se de você, live, é 15 minutos. se você vai dar um espaço aí para o pessoal perguntar alguma coisa, né? Às vezes Sim, as pessoas têm agora. curiosidade de conhecer, de saber alguma coisa. Opa! Sim. E é Então, isso. Eu pessoal, se quero você tiver uma especificar, pergunta, né? Porque nós somos espirituais e quando a gente vai para Deus, nós saímos de lá resolvidos. Amém. 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 Glória a Deus, Isso. pastores. Agora, pessoal que está, né, no chat aí, né, teve uma pergunta do Murilo aqui, mas eu vou replicar essa pergunta, mas você que tem alguma dúvida, tem passado por alguma situação quanto, né, a esses conflitos no casamento, que você percebe que é egocentrismo, tem sentido infeliz, digita aí no chat a sua pergunta que os pastores vão responder. Mas eu queria fazer a pergunta do Murilo. Olha só, pastor. O que é egocentrismo e quais atitudes de uma pessoa egocêntrica? Eu lembro de uma frase que o pastor falava, né? Ele falava, o egoísmo é o contrário do altruísmo, né? E aí ele falava o egoísmo e o outruísmo, né? Mas o egoísmo é isso, é uma pessoa que é voltada para ela está preocupada com os sentimentos dela, com a razão dela, com o que ela sente, As escolhas com as dela. escolhas dela. E assim, e o egoísmo ele é totalmente contrário ao cristianismo, aos princípios do cristianismo, onde Deus ensina que nós temos que considerar o outro maior, né, melhor que nós, superior a nós, que é melhor dar do que receber, que nós temos que orar e amar os nossos inimigos, quanto mais o nosso cônjuge. Então, o egoísmo é um sentimento da alma, né? E nós, cristãos, jamais deveríamos andar baseado em sentimentos, mas baseado no Espírito, ouvindo o Espírito, guiado pelo Espírito. Sei, senhores. Amém. Amém. Como a gente, o cristão deveria ser mais fácil. Mas quando a gente recebe Jesus na nossa vida, a gente pede para que ele entre como Salvador e como Senhor da nossa vida. Então, quando ele entra como Senhor, o eu sai do trono. Amém? Não é que você vai se anular, deixar de ter suas vontades, mas só que as suas vontades, as suas querências, as suas exigências, elas estão debaixo do governo de Deus e debaixo da vontade dele. Amém? E se ele falar, você não vai ter tanta dificuldade. Porque você está com Jesus no centro do coração agora, é ele que rege a sua vida. A base do casamento é mulheres sede submissas aos seus maridos. E os homens, maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então, quando a gente entra nesse princípio, tudo fica mais fácil. Amém. Tem uma outra pergunta aqui. A gente tem muitas mulheres aqui no canal que elas não têm os maridos ainda convertidos, não conhecem ao Senhor, e uma das perguntas é: o que fazer quando o nosso cônjuge é egoísta? Quer responder? Então, a Bíblia fala que é no silêncio. mas a Bíblia fala que nós não vamos ganhar as mulheres que não têm os maridos convertidos, não é pelo muito falar,
né? Mas é pelo proceder. O problema hoje em dia é que as mulheres querem falar muito, só que a prática é pouca. Então as mulheres acham que falar muito, ficar falando, você é um egoísta, acusando, né? A gente já sabe que é, não é verdade? Que tem atitudes egoístas. Isso daí não ajuda em nada. E aí, o que que acontece? Às vezes nós acusamos, mas nós também somos egoístas. Porque às vezes até a nossa questão de querer que o marido converta é para o nosso bem. Não é, às vezes, muitas mulheres, às vezes, ora pelo marido para ele ser liberto da bebida, mas não é que é tanto para o bem dela, mas é para o bem, Não é para o bem bem dele. dele, é para o bem dela, para o bem dos filhos. É lógico que isso é bom também, né? Legítimo, É né? legítimo. Mas assim, qual que é a base? Precisa de Deus, precisa ser liberto, precisa ser restaurado. Então é isso. As mulheres que não têm os maridos cristãos ainda, né, que não têm o marido na presença de Deus, irmãs, é pelo proceder que a gente vai Uhum. ganhar, que vai ser ganho seu marido. É você falando a Deus, você falando para Deus. Você pode falar para Deus, pode desabafar com Deus, tá? Pode fazer terapia com Jesus todo dia, ele não vai cobrar um tostão seu, amém? Ele vai te ouvir, vai te transformar e você apresentar a Deus. Senhor, eu penso isso do meu marido, mas me muda. Muda a minha vida, muda do jeito que eu enxergo ele. Eu declaro que ele é um homem de Deus, ele é um homem altruísta, vai profetizando. Mas é pelo pouco falar. E semear também, né? Semeia. Semear. O princípio da semeadura e colheita é algo que é infalível. Semeia amor, você vai colher amor. Amém. Semeia palavras doces, você vai colher palavras doces. Amém? Tem mais Amém. perguntas? Tem mais perguntas? Tem alguns comentários aí, mas alguém gostaria de perguntar? Não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é um comentário também. No meio do que a gente estava falando, Edson, Sim, tinha uma pode pessoa falar. que falou que não tinha conseguido perdoar o Perdoar. marido até agora, né? Isso. Eu acho que isso é uma pergunta que é recorrente. Aí eu não consigo perdoar. Como é que eu faço? Então, na verdade, o perdão também é uma decisão, né? Como alguém também escreveu aí em algumas das frases, o amor é uma decisão, mas o perdão é uma decisão. Nós não perdoamos, perdão não é para quem está certo, perdão é para quem está errado. Nós perdoamos quem está errado. Amém. Se tiver certo, não precisa de perdão. Perdão não, ele não é acompanhado de sentimento. Eu nunca, jamais vou ter vontade de perdoar alguém. Jamais, irmãos. Então, perdão é uma decisão. Agora, no natural, dificilmente a gente consegue perdoar mesmo. É só cheio do Espírito Santo. É quando você se enche de Deus, quando você se enche da glória do Espírito Santo, é que você consegue perdoar. Então, não sei, né, se a pessoa que falou é alguém que já conhece o Senhor Jesus, mas você precisa conhecer o Senhor Jesus, ter uma experiência com Ele, e Ele vai te capacitar para perdoar. Não é fácil, não é prazeroso, você nunca vai sentir vontade de pedir perdão, mas é uma decisão. E o Senhor Jesus nos capacita e nos dá ajuda a fazer isso. E se precisar de ajuda, falar com o Edson, com a Rosângela, com a gente aqui, a gente está à disposição. Para quem quiser, pode nos procurar. Amém. Amém? Amém. Só para finalizar aqui, então, enquanto não tem nenhuma pergunta, é algo mesmo que eu gostaria de ouvi-los, né? Eu já ouvi já algumas vezes vocês comentarem sobre, mas é sobre usar o termo. Usar o termo. Sempre, nunca, para nada, tudo, para questionar um posicionamento do cônjuge. Então, sempre você fala assim, nunca você me ajuda, né, que são frases egocêntricas, né, no caso. Sem dúvida. Porque são frases, na verdade, mentirosas, né? Porque falar, ó,
você sempre faz isso? Não é verdade. Será que sempre mesmo? Então, por exemplo, às vezes a mulher normalmente fala assim, você nunca me ajuda, você nunca me ajuda. Mas espera aí, nunca? Nem pelo menos uma vez não ajudou? Não, uma vez, mais uma vez, mas uma vez é uma vez. Então não é nunca. Então percebe que nunca é uma frase mentirosa e é uma frase que não dá oportunidade para o cônjuge, para o outro melhorar, né? Se uma vez que é nunca, como que eu vou melhorar? Porque se eu fiz uma vez não serviu de nada, então e outra coisa é sempre, você sempre faz a mesma coisa. Não é verdade, né? As pessoas nunca, não é sempre que fazem a mesma coisa. Pode ser até muitas vezes, pode ser até assim muitas mesmo, mas não é sempre. E essas frases, então, elas precisam sair do nosso vocabulário. Num casamento, nunca, sempre, jamais, que mais? Isso precisa deixar de existir, né? Porque é uma frase, de fato, que fecha a possibilidade do outro consertar, né? De ele reparar o erro. Amém. 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 Glória a Deus. Nós queríamos, né, concluir aqui, como não houve mais nenhuma pergunta, que, né, os pastores orassem, né, por todos os que estão presentes ao vivo e aqueles que possivelmente nessas próximas 24 horas vão ouvir também, né, vão assistir essa ao vivo, né, que permanece por 24 horas. Então, a gente queria receber a oração de vocês, a bênção de Deus, né, para aqui que é o mais importante. Amém? Amém. Tem três coisas que a gente sempre fala que temos que repetir no casamento, né? 3 frases. Essa nunca, sempre, jamais nós temos que cortar, mas tem 3 frases que a gente sempre tem que repetir. Reconheço que eu errei, me perdoa e eu te amo. Essas 3 frases, elas precisam estar presentes todo dia nos nossos casamentos. Eu reconheço que eu errei, me perdoa e eu te amo. Não é? Esposa, eu te amo. Me too. Amém. Amém. Vamos orar então, Amém. irmãos. Amém, Senhor. Eu quero, Deus, orar. Deus, por cada casamento que dessas pessoas que entraram nessa live, daquelas que vão entrar, que vão nos ouvir. Senhor, o Senhor é um Deus que restaura casamentos, porque o Senhor tem um carinho especial para o casamento. O casamento é aquilo que representa de mais próximo daquilo que é a sua vida com a igreja. Amém. O Senhor um dia vai se casar com a igreja, e esse vai ser um casamento poderoso. Então, os casamentos aqui na Terra são as representações mais próximas daquilo que vai acontecer com o Senhor, com Deus, no futuro. Deus, por isso que nós pedimos que cada casamento seja guardado pelo teu sangue. Ó Deus, aqueles casamentos que estão feitos, que o Senhor possa entrar, vir restaurar. Ó Deus, nós já apresentamos casamentos e casamentos sendo restaurados. Senhor, eu quero dar uma palavra de esperança para essas pessoas que estão nos ouvindo, que têm casamentos destruídos. O Senhor é um Deus que restaura casamentos. Por isso, Senhor, entra na vida desses casais. Ó Deus, para que esses casamentos sejam transformados. Senhor, aqueles que estão casados, que não estão com um casamento bom, que o Senhor possa, ó Deus, fazer como lá em Caná da Galileia, que transformou a água, que transformou aquilo que não tinha sabor, que não tinha cor, em algo que era melhor do que antes. Que o Senhor venha com vinho novo nesses casamentos. O vinho representa, ó Deus, essa vida. Senhor, que o Senhor possa encher de vida esses casamentos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada essas pessoas, por aqueles casamentos que estão bons, que o Senhor possa ainda melhorar mais ainda, para que eles se tornem referenciais. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Foi bênção demais. Fomos ricamente abençoados, com certeza todos que nos acompanharam aqui também.
né? Queremos agradecer também os pastores que têm zelado pela nossa vida, nosso casamento, nossa família, né? E que, né, possamos proporcionar outras oportunidades aqui, né? Usar a internet para propagar a verdade. Amém. Amém? Amém. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Foi Obrigado.